Duplo na fazenda do Vale do Paraíba. Relato. Meu nome é João, trabalho como agrimensor, já rodei muito quilômetro por estradas de terra. Marquei divisas de sítio de fazenda de pequeno povoado, aquele dia eu tinha ido ao Vale do Paraíba. Me chamaram para definir limites de uma terra indígena que ficava dentro de uma velha fazenda de café, era serviço de rotina. Eu levei a trena, o prumo, a bússola e um daqueles instrumentos pesados que a gente monta no tripé. Cheguei de manhã cedo. O céu estava claro. O cheiro de café torrado vinha do galpão. Pensei ser algum funcionário tomando café. Procurei, e não tinha ninguém. Só o silêncio da roça e o cheiro insistente. Achei estranho, mas segurei, trabalho mandava. Os caseiros eram velhos. Sentaram em volta da mesa de jantar com xícara na mão e contaram histórias. Falaram de uma lenda antiga. Disseram que nas noites de lua cheia aparece alguém igual à pessoa. Que essa pessoa anda pelo terreiro. Ri lá dentro. Velho que conta história não vai me assustar. Eu ouvi e mandei seguir com o serviço. O mapa precisava de medidas. Eu precisava pagar contas. O primeiro sinal foi pequeno. Eu abaixei para fincar uma estaca perto de um pé de café. O cachorro da fazenda veio me cheirar e ficou parado. Ele não latiu. Ficou os olhos arregalados, a cauda encolhida. Eu me afastei sem entender. A trena escorregou das minhas mãos. Meu coração deu um pulo. Eram os primeiros passos de uma sensação ruim que eu preferi não admitir. Levantei a estaca e fui lá em cima, onde o terreno cai. Coloquei o instrumento e comecei a mirar. A fita métrica estancou no ar. Vi no visor do aparelho um ponto que não batia com minha marca. Era outro ponto, no mesmo lugar onde eu estava medindo. Pensei em falha do instrumento. Desmontei e ajeitei tudo. O ponto continuou lá. Era um erro bobo, pensei. Segui. No almoço, o cheiro de café ficou mais forte. Abri a porta da cozinha e não tinha fogo no fogão. Não tinha chaleira. Não tinha cheiro de gente na casa, só o café no ar. Perguntei para os velhos, e eles apenas olharam um para o outro. Um deles disse: "Não dê atenção, menino. A lenda traz cheiro. Pode crer." Eu forcei um sorriso e saí para medir outra cerca. Tentei racionalizar. O corpo, porém, começou a mandar sinais que eu não podia fingir. A boca secou. O suor desceu pela nuca. Minhas mãos tremiam ligeiro quando segurei o lápis para anotar uma coordenada. Tudo o que eu fazia parecia minado por uma repetição. Cada coisa que eu via tinha uma sombra dupla. Pequenas coisas. Uma marca de pneu ao lado de outra marca igual. Uma pegada no barro espelhada por outra ao lado. À tarde eu ouvi minha avó chamar. Primeiro foi quase nada. Um murmúrio longe por entre as moitas. Pensei que fosse o caseiro me chamando. Falei meu nome em volta. Ninguém respondeu. A voz veio de novo, mais clara. Era minha própria voz, grave e cansada, dizendo meu nome. Eu congelei. A fita métrica balançou enquanto eu tentava ouvir. A voz veio de novo, atrás de mim. Virei devagar. E vi, eu. Ele estava a uns 3 passos, parado entre 2 pés de café. Vestia a mesma camisa surrada que eu usava naquele dia. Tinha a barba do mesmo jeito. O mesmo corte no rosto onde um prego havia me cortado anos atrás. O coração saiu da boca. A garganta fechou. O corpo quis correr, mas a perna tremia. Olhei para as mãos dele. Eram minhas mãos. Abri a boca para falar, e a voz foi daqui, de dentro, saindo torta. Ele ergueu a mão e apontou para a estaca que eu tinha fincado 10 minutos antes. Fez o mesmo gesto que eu havia feito antes. Cada movimento era um espelho. Não houve animal, não houve grito, só o vento batendo nas folhas e o som do meu pulso no ouvido. Eu dei um passo para trás, a terra sob meus pés cedeu, parei. A imagem daquele homem igual a mim não tinha variação. Ele fechou a boca, o olhar estava vazio calculando, não deu tempo de pensar. A resposta veio do instinto. Corri. A fuga foi boba, tentei atravessar o cafezal correndo por entre as fileiras. As folhas bateram na minha cara, o sangue quente na boca. A trilha abriu, e eu ouvi passos atrás, com o mesmo ritmo que o meu. Por uns instantes, senti que estava correndo com meu próprio coração sob a sola do sapato. Atravessei um barranco e escorreguei. Levantei rápido e não olhei para trás, só queria distância. Corri até a estrada e subi no caminhão velho do caseiro. Ele estava ali, com cara de espanto.
Quando me virei, vi que ninguém atravessava o cafezal, só a terra marcada pelas minhas pegadas. Alguém tinha segurado a minha estaca. A estaca estava virada no mesmo ângulo que eu havia deixado. O caseiro perguntou se eu estava bem. Eu não respondi. A voz falhou. Passei a noite trancado num quarto que me emprestaram. Não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos via o rosto igual ao meu, perto da janela. Ouviu outra vez a minha voz, vindo do lado de fora da porta. Era um sussurro que imitava o ar. Fui até a janela, tirei a cortina e não vi nada. No entanto, na terra molhada pelo orvalho, havia 2 trilhas de pegadas feitas lado a lado. Uma delas era a minha, a outra era igual demais para ser outra pessoa. Na manhã seguinte fui embora, não terminei o serviço, entreguei uma notificação e falei que voltaria outro dia. O dono da terra me olhou estranho. Disse que nada na fazenda funcionava direito depois que a gente mexeu em um marco velho. Os velhos começaram a contar de novo, com voz baixa. Eu fingi que entendia e paguei o número que eu havia combinado. Saí sem olhar para trás. Enquanto dirigia, inventei explicações. Cansaço. Pegada de animal que imita. Brincadeira de alguém. Tudo isso eu usei para tentar apagar o que vi. Dias depois, percebi mudanças concretas na minha vida. Recebimentos de serviço que eu não havia contratado começaram a chegar. Pessoas me ligavam perguntando por mim em lugares onde eu não tinha ido. Fui a um bar e um homem me encarou como se me conhecesse de longa data. A mulher que eu namorava por um tempo apareceu na minha casa chorando, dizendo que eu tinha ido até a casa dela na noite anterior. Eu estava aqui na cidade sem ter saído da cama. Ela me mostrou uma mensagem de voz minha no celular dela. Era a minha voz dizendo palavras simples. Palavras que eu não conseguia recordar de ter dito. Fui minha mãe e contei. Ela me apertou a mão como quem pede que eu suma e volte ao normal. Eu tentei bater a porta na cara do medo. Contratei um colega para voltar ao Vale do Paraíba e terminar a medição. Disse que precisava encerrar o serviço. Ele foi sozinho. Voltou 2 dias depois e mal falou. Disse que achou as estacas todas no mesmo lugar. Disse que havia outra trena no galpão, igual à minha. Disse que pelo terreno às vezes se via uma sombra passiva diante do sol e que os cachorros fugiam. Eu voltei uma vez mais. Queria ver com os próprios olhos, fechar aquilo. Cheguei ao cair da tarde. O café estava no ar de novo. Entrei devagar. Chamei pelo meu nome. Nada. Fui ao pé da casa e uma figura saiu da sombra. Era eu, a mesma camisa, o mesmo passo lento. Não houve conversa. Ao nos encarar houve um reconhecimento frio. Ele abriu a boca e falou algo que eu já sabia desde o primeiro dia. Não é fácil explicar. Ele falou o meu nome e completou uma frase que eu não consigo repetir sem sentir o sabor metálico no fundo da boca. E então, de forma tão rápida que eu quase não vi, ele estendeu a mão. Pegou meu pulso, a pele dele estava fria. Senti um frio que subiu da mão até a nuca. Meu ouvido tocou o som de uma folha seca quebrando. Abri a mão e empurrei. Corri. Ele ficou parado. Não me perseguiu. Ficou me olhando até eu sumir por trás de uma curva. Saí de lá para nunca mais voltar. Troquei de serviço. Mudei de cidade. Aprendi a dormir com a luz acesa. Cortei relações com quem insistia em falar daquela fazenda. Às vezes me pego no espelho e fico esperando outro eu piscar diferente. Minha voz no telefone às vezes demora 1 segundo para responder. Isso me faz recuar. Recebo mensagens com horários que eu estava dormindo. Uma vez atendi e ouvi minha própria respiração no fundo. Outra vez, um vizinho me cumprimentou na rua dizendo que tinha me visto à tarde, andando com o passo que eu só uso quando vou trabalhar. Não tive explicação. Hoje eu conto isso para avisar. Não sei se aquilo era um aviso, uma troca ou uma cópia. Sei apenas que eu vivi no mesmo corpo que alguém que se pareceu comigo. E sei que não consigo provar. Minha vida ficou marcada por essa ausência de prova. Às vezes penso em voltar lá e enterrar uma estaca nova naquela terra. Outras vezes penso em não mexer com nada que me lembre aquele cheiro de café no ar. Se eu digo que tenho medo, eu estaria usando palavra inútil. Prefiro dizer que eu mudei. Eu não volto mais sozinho para aquele vale. Este relato foi enviado por um assinante. Alguns nomes foram alterados. Se você gostou, comente sua opinião, curta e compartilhe. Se inscreva para ouvir mais casos.